Leitura do Princípio Divino, capítulo 1, o princípio da criação, parte 2. Embora os átomos se tornem por ionização em íons positivos ou negativos, cada um é constituído por um núcleo positivo e elétrons negativos numa unidade estável. De modo semelhante, cada animal, macho ou fêmea, mantém sua vida através de relacionamentos recíprocos internos de elementos yang e yin. O mesmo se passa com todas as plantas. Nas pessoas, encontramos características femininas latentes nos homens e características masculinas latentes das mulheres. Além disso, todas as criações contêm aspectos correlativos, dentro e fora, interno e externo, anterior e posterior, direito e esquerdo, superior e inferior, alto e baixo, forte e fraco, ascendente e descendente, longo e curto, largo e estreito, leste e oeste, norte e sul, etc. A razão disto é que tudo foi criado para existir através do relacionamento recíproco entre as características duais. Deste modo, podemos compreender que, para existir, tudo requer um relacionamento recíproco entre as características duais de Yang e Yin. Todavia, existe um outro par de características duais no relacionamento recíproco ainda mais fundamental para a existência do que as características duais de Yang e Yin. Cada ser possui uma forma externa e uma qualidade interna. A forma exterior visível assemelha-se à qualidade interior invisível. A qualidade interior, embora invisível, possui uma determinada estrutura visivelmente manifestada na forma exterior. A qualidade interior é chamada de natureza interna e a forma exterior é chamada de forma externa. Como a natureza interna e a forma externa referem aos respectivos aspectos internos e externos do mesmo ser, a forma externa também pode ser entendida como uma segunda natureza interna. Portanto, a natureza interna e a forma externa juntas constituem um par de características duais. Tomemos o ser humano como exemplo. Um ser humano é composto de uma forma exterior, o corpo, e uma qualidade interior, a mente. O corpo é um reflexo visível da mente invisível. Porque a mente possui uma determinada estrutura, o corpo que a reflete também adquire uma aparência particular. Esta é a base da ideia de que o caráter e o destino de uma pessoa podem ser percebidos por métodos tais como de fisionomia ou leitura da palma das mãos. Aqui, a mente é a natureza interna e o corpo a forma externa. A mente e o corpo são dois aspectos correlativos de um ser humano. Por isso, o corpo pode ser entendido como uma segunda mente. Juntos constituem as características duais de um ser humano. Da mesma forma, todos os seres existem através de relacionamentos recíprocos entre as suas características duais de natureza interna e forma externa. Qual é o relacionamento entre a natureza interna e a forma externa? A natureza interna é intangível e causal e assume a posição de um parceiro sujeito para com a forma externa. A forma externa é tangível e resultante e assume a posição de um parceiro objeto para com a natureza interna. Os relacionamentos mútuos entre estes dois aspectos de um ser incluem interno e externo, causa e efeito, parceiro sujeito e parceiro objeto, vertical e horizontal. Usemos novamente o exemplo do ser humano, cuja mente e o corpo são respectivamente sua natureza interna e forma externa. O corpo assemelha-se à mente e move-se de acordo com seus comandos, de modo que possa sustentar a vida e seguir os objetivos da mente. A mente e o corpo mantêm, assim, um relacionamento mútuo entre interno e externo, causa e efeito, parceiro sujeito e parceiro objeto, vertical e horizontal.
Da mesma forma, todos os seres criados, independentemente de seu nível de complexidade, possuem uma natureza interna intangível, que corresponde à mente humana, e uma forma externa tangível, correspondente ao corpo humano. Dentro de cada ser, a natureza interna, que é causal e sujeito, comanda a forma externa. Este relacionamento permite que o ser individual exista e funcione de acordo com sua finalidade como uma criação de Deus. Os animais vivem e movem-se porque seus corpos são dirigidos por uma faculdade interna correspondente à mente humana, que lhes confere um determinado propósito. As plantas mantêm suas funções orgânicas em virtude de sua natureza interna, que funciona também como uma mente humana em certos aspectos. A mente humana dá a cada pessoa uma inclinação natural de se socializar com os outros de forma harmoniosa. De modo semelhante, os íons positivos e os íons negativos juntam-se para formar moléculas específicas, porque em cada um existe uma natureza interna rudimentar que os impele neste sentido. Os elétrons juntam-se em torno do núcleo para formar átomos, porque possuem um atributo de natureza interna que os dirige para este fim. De acordo com a ciência moderna, todas as partículas que constituem os átomos são formadas por energia. Para que a energia forme partículas, ela também deve possuir uma natureza interna que a leve a assumir formas específicas. Aprofundando mais, procuremos a causa principal que fez esta energia existir, com seus elementos de natureza interna e forma externa. Este ser seria a causa primária de toda a infinidade dos seres do universo. Sendo a causa primária, também teria de possuir características duais de natureza interna e forma externa que assumem a posição de parceiro sujeito em relação às naturezas internas e formas externas de todos os seres. Chamamos esta causa primária do universo de Deus e chamamos a natureza interna e a forma externa de Deus de caráter interno original e forma externa original. Tal como Paulo apontou, podemos conhecer a natureza de Deus por meio da investigação das características universalmente presentes nos diversos seres da criação. Deus é a causa primária e o parceiro sujeito de todo o universo, possuindo as características duais harmonizadas de caráter interno original e forma externa original. Já mencionamos anteriormente que para existirem, os seres necessitam do relacionamento recíproco entre as suas características duais de Yang e Yin. É natural deduzir que Deus, a causa primária de todas as coisas, também existe, baseado no relacionamento recíproco entre as suas características duais de Yang e Yin. O versículo: "E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou", sustenta a ideia de que Deus, como parceiro sujeito, possui características duais de Yang e Yin em perfeita harmonia. Qual é o relacionamento entre as características duais de natureza interna e forma externa e as características duais de Yang e Yin? O caráter interno original e a forma externa original de Deus contém respectivamente o relacionamento mútuo de Yang original e Yin original. Por conseguinte, Yang original e Yin original são atributos do caráter interno original e da forma externa original. O relacionamento entre Yang e Yin é semelhante àquele que existe entre natureza interna e forma externa. Yang e Yin possuem, assim, os seguintes relacionamentos mútuos: interno e externo, causa e efeito, parceiro sujeito e parceiro objeto, vertical e horizontal. Por esta razão está escrito no Gênesis que Deus tomou uma costela do homem Adão e criou uma mulher Eva para ser seu auxiliar. Neste caso, as características de Yang e Yin de Deus manifestaram-se em masculinidade
e feminilidade. Bom, este foi a leitura do dia de hoje. Se vocês gostaram, deixe um comentário aqui, coloque um curtir no vídeo e aguarde para o próximo vídeo que a gente vai continuar o princípio da criação no livro Exposição do Princípio Divino. Até o próximo vídeo.